Daniel Coelho é administrador de empresas com mestrado na Inglaterra e está no primeiro mandato de deputado federal. Foi vereador e deputado estadual. Candidatou-se a prefeito do Recife em 2012 e 2016 e não se elegeu. Trocou o PV pelo PSDB. Atualmente fala sem rodeios sobre as cisões do partido, principalmente na esfera estadual. Lamento não poder dizer que existe unanimidade dentro do PSDB, confessa. Daniel Coelho fala sobre os conflitos no PSDB e as eleições de 2018, com o cientista político Antônio Lavareda. Olá, eu sou Antônio Lavareda e o 20 Minutos está começando. Deputado, o ano de 2017 foi dos mais turbulentos da história do PSDB. Conflitos internos opondo cabeças pretas e cabeças brancas, problemas com o senador Aécio Neves, ex-candidato à presidência, oferecido pelo partido ao país, ou seja, uma série de questões que tornaram a convivência interna extremamente difícil no PSDB. Na sua opinião, 2017 vai deixar sequelas graves, vai prejudicar o desempenho do mesmo partido em 2018? Não, eles não estão superados. As divergências elas continuam, há pensamentos completamente diferentes de visão de política, de visão de Estado, pensamentos diferentes do ponto de vista ético, de como o partido deve se comportar, e isso fica exemplificado, inclusive, na relação com o governo Temer. O sentimento de que pode-se até apoiar alguma agenda econômica importante para a recuperação do país, mas não pode haver o envolvimento político com um governo que é corrupto. Quer dizer, nós temos a convicção de que esse governo é corrupto, praticou atos ilícitos, e essa relação próxima do PSDB ela termina afastando. Então, pode haver até uma unidade interna de que Alckmin é o melhor candidato a presidente da República dentro do partido, mas passou daí, a divergência ela continua do ponto de vista nacional e local. Essas divergências, deputado, em que medida elas vão afetar a campanha presidencial do candidato Geraldo Alckmin, o mais provável candidato a presidente do partido? Ou seja, como é que se pode imaginar um partido fazer uma campanha presidencial, né, uma eleição na qual o partido não se sai vitorioso desde 1998, como o partido pode levar a efeito uma campanha exitosa com esse nível de divisão e de desencontros que o deputado identifica? Olha, eu acho que esse é um dos grandes desafios do candidato, do próprio Geraldo Alckmin. Ele assumiu a presidência do partido e na presidência do partido ele vai precisar, ele está começando agora a sua gestão, ele vai precisar, ao longo dos próximos meses, tentar se posicionar. Eu acho que se o caminho for da falsa conciliação, quer dizer, fingir que não existe o problema e não enfrentar o problema de frente, ou até enfrentar algumas pessoas, dificilmente ele terá unidade. Então, na minha opinião, ele teria que enfrentar algumas posições, até algumas lideranças do partido, e escolher um lado. Tentar ficar com os dois, eu acho que vai ser impossível, pelo menos do ponto de vista da convivência interna. Agora, a eleição de 2018 é uma eleição completamente atípica, não é uma eleição normal. A gente tem um nível de polarização muito alto, uma falta de opção moderada ou ao centro, que é o espaço que Alckmin ocupa. Ele tem um grande desafio, que é consolidar uma parcela do eleitorado para chegar ao segundo turno. Chegando ao segundo turno, tem muita chance, porque provavelmente pegará um candidato ou radical de uma extrema-direita ou de uma extrema-esquerda. Então, a tendência de um candidato moderado vencer é grande. Mas voltando para a questão do governo Temer, o deputado há tempos defendeu a saída, a não participação do PSDB no governo Temer. Aliás, era a mesma posição do candidato hoje, Geraldo Alckmin, né, que defendia a não participação. Mas o fato é que o partido efetivamente teve ministérios, ainda hoje o Ministério das Relações Exteriores está entregue ao senador Aloysio Nunes Ferreira. Qual vai ser o discurso, qual vai ser a explicação para os eleitores no ano que vem sobre essa passagem, ao menos passagem, do PSDB no governo Temer? Essas são mais uma vez a gente volta para o desafio do candidato Alckmin. Eu acho que foi um erro imenso, isso prejudicou o partido e prejudica o próprio candidato. Um governo sem condições morais de discutir com a população temas importantes que estão na pauta, sobre economia, sobre reformas, mas um governo desmoralizado e corrupto, ele perde a credibilidade para o avanço. E é muito difícil realmente você explicar o porquê dessa participação, como também agora acho um erro que não se tome uma medida mais dura com o ministro Aloysio Nunes, o senador. Ele é um senador, quer dizer, não é simplesmente um técnico, ele é alguém que exerce um cargo político,
senador do principal estado do Brasil, do estado de São Paulo, e acho que caberia ao partido, inclusive, tomar uma medida enérgica sobre a sua saída imediata. Caso ele não saia, ele deveria ser punido. Não tem como um partido dizer que está fora do governo e ter um ministro, um senador presente nele. Eu acho que isso só faz aumentar a contradição e aumenta os desafios do candidato a presidente. Deputado, refletindo sobre o governo Temer, em que pese todos esses aspectos aí na dimensão ética, e o deputado resgatou há pouco alguns deles, alguns resultados desse governo que são impressionantes na dimensão econômica. Redução drástica da inflação para 3% ao ano, a redução dos juros, a menor taxa de Selic, 7% em décadas, maior saldo de balança comercial também em todos os tempos. E uma retomada do processo econômico associada a isso, uma diminuição do desemprego. Como é que o deputado imagina que a história vai tratar o governo Temer? Vai tratar do governo Temer apenas na dimensão que o deputado remeteu, na dimensão ética, onde o governo está estigmatizado, ou vai fazer algum tipo de justiça, por assim dizer, ao sucesso do governo, ao esforço dele nessa dimensão de resgate do país à crise econômica onde esse governo nos encontrou? Eu acho que ele vai ter dificuldade em absorver os acertos que aconteceram no país. E aí a gente tenta separar um pouco o que é o presidente, o que é o governo e o que é o país. As principais matérias que ajudaram na recuperação econômica foram matérias, inclusive, com muito mais trabalho do próprio Congresso Nacional do que da figura do presidente. A gente lembra, por exemplo, a reforma trabalhista, que foi importante para o país, foi muito mais uma ação da Câmara dos Deputados, que pegou um projeto tímido e avançou um pouco mais para aumentar a empregabilidade e a competitividade do país, do que a iniciativa do próprio presidente. Então, é claro que a gente tem que considerar... Mas você acha que a história vai saber separar essas duas coisas? Por exemplo, o papel do Congresso, especificamente, destacando o papel do governo? Eu ia até agregar o Congresso, o setor produtivo, os intelectuais, ou seja, a sociedade brasileira, ela de uma certa forma reagiu, desde o momento do impeachment, querendo a recuperação econômica. Eu até diria, apesar de Temer, o Brasil se recuperou. Se ele não tivesse os problemas éticos, ele teria uma liderança nesse processo para fazer o país avançar mais. E a gente tem que considerar também um fator... A votação da reforma da Previdência poderia ter ocorrido ali em junho, por exemplo, entre maio e junho. Esse tema estaria sendo debatido, porque hoje a gente sabe que o debate dele é um debate teatral. No Congresso, ninguém leva a sério a possibilidade da reforma da Previdência entrar na pauta. A gente sabe que a imprensa ocupa o espaço e, claro, é um tema de relevância. A oposição faz seu teatro e o governo também, mas ninguém está levando a sério. Então, esse debate estaria sendo feito com mais seriedade, com mais profundidade. Do ponto de vista econômico, nós temos que considerar também um fator. Você tinha uma economia que estava no tamanho X, ela caiu para metade e agora ela começa a se recuperar. Quer dizer, você ainda não tem o país com seus índices de produtividade, de empregabilidade, como já foi no tempo passado. Vai levar anos para resgatar a renda média dos brasileiros. Então, a culpa não é que a culpa seja dele, é evidente que a culpa é do desastre do período do PT e de Dilma, mas como a gente piorou muito, não fica a sensação no povo brasileiro de que há uma prosperidade econômica, é um processo de recuperação. Então, quem talvez venha colher os bons frutos de uma recuperação econômica seja o próximo presidente. E esse sim pode viver um momento de prosperidade, de crescimento, de desemprego baixo. Por mais que haja uma expectativa de crescimento econômico para 2018, ninguém espera que no final de 2018 nós estejamos num ambiente realmente de emprego pleno, de problemas sociais resolvidos. Nós podemos melhorar um pouco, mas vamos ter ainda muitos problemas no final do ano que vem. Sobre a reforma da Previdência, você disse que não espera que ela venha sequer a ser votada em fevereiro, como o governo anunciou. Eu gostaria de saber se a sua expectativa é de que o tema reforma da Previdência frequente a campanha eleitoral presidencial do ano que vem, se ela virá a ser votada eventualmente apenas no início de um próximo mandato presidencial em 2019. Mas o deputado vai responder essa questão no próximo bloco. Fique com a gente. 2031, o ano em que a tecnologia espera levar o homem a Marte. Agora, se nesse ano o homem vai estar em Marte, imagine onde vai estar a notícia. Vai estar, não. Ela já está em todos os lugares. No seu bolso, no seu carro, no seu ouvido. No infinito e no infinitivo.
Ler, assistir, escutar, comentar, curtir, compartilhar. O lugar é o de menos. A forma, adaptável. Mas a fonte? A fonte você tem que saber escolher. Porque mais importante do que o que se diz é quem diz. E não se engane, credibilidade vai ser sempre importante. Até em Marte. Informação. Não importa onde vai estar, mas de onde vem. Jornal do Comércio. No bloco anterior, eu perguntava ao deputado Daniel Coelho sobre a reforma da Previdência. Quando ela seria votada, se ela vai ser tratada ao longo da campanha presidencial. Qual a sua opinião a respeito, deputado? Eu acho que esse é um tema a ser votado em 2019, mas a ser intensamente debatido no ano de 2018. Acho que todos os candidatos a presidente vão precisar tratar do tema, ele é um tema da pauta. Acho que poucas pessoas que tratam com responsabilidade e com honestidade negam a necessidade de você discutir previdência, negam o déficit, ele existe. É claro que a gente pode ter discordâncias sobre o texto que está apresentado pelo presidente, mas negar que você tem que debater não é razoável. Então, acho que todos os candidatos vão ter que se posicionar e, com clareza, falar para a sociedade quais são suas propostas e, a partir daí, a gente criar legitimidade para que, em 2019, um novo Congresso eleito e um novo presidente consigam enfrentar o tema da Previdência. Então, eu espero que esse debate seja... E o deputado acredita que vai se conseguir mudar a posição majoritária da opinião pública que é contrária à reforma da Previdência hoje? Eu acho que hoje há uma mistura de pessoas que têm informações pela metade e são contrários, mas também existem componentes que, por exemplo, afetam a minha posição. As questões éticas, elas não podem ser desassociadas como os sinais trocados do governo. Por exemplo, eu não nego a necessidade de fazer uma reforma da Previdência. Eu voto contra essa reforma. Por que voto contra essa reforma? E eu acho que isso é uma opinião de parcela substancial da sociedade. Primeiro, o governo, a cada semana, manda isenções tributárias para alguns setores específicos da economia. Inclusive, na semana, durante o mês de dezembro, foi votada isenção de INSS para vários setores da economia, ou seja, pessoas que vão deixar de pagar a Previdência, empresas que vão deixar de pagar a Previdência quando você vê que tem um buraco. Então, é um sinal contraditório. Além disso, é difícil a gente fazer a compreensão, com tanta corrupção e com um governo que usa dinheiro público para comprar deputados, como é que cabe as malas de dinheiro de Gedel, o dinheiro que é repassado a parlamentares no toma lá da cá para adquirir votos, com um buraco e um déficit fiscal. Então, os sinais contraditórios alteram a percepção das pessoas. Um governo que tenha a condição de dizer, não, nós vamos enxugar primeiro na própria carne, nós vamos fazer a reforma do Estado, diminuir privilégios do Legislativo, do Judiciário, do próprio Poder Executivo. Nós vamos enxugar primeiro para depois dialogar com a sociedade e ele começa a ganhar credibilidade. Então, acho que o caminho de convencimento, esse caminho que é adotado pelo governo Temer é um caminho equivocado. Querer aprovar uma reforma da Previdência comprando voto com dinheiro público só faz confundir a população e fazer com que a maioria fique contra mesmo. Acho que um presidente com mais credibilidade ele consegue debater melhor o projeto e aí você aperfeiçoar o texto, porque podem haver divergências no texto em alguns segmentos que se sentem prejudicados hoje e esse debate não está ocorrendo com a profundidade que deveria, porque ninguém está levando a sério, ou seja, os parlamentares não acham que a matéria venha a voto e não querem nem desperdiçar seu tempo aperfeiçoando o texto. Acho que um novo presidente ele tem condição de debater e quem sabe até mostrar à população que esse é um tema relevante e que precisa ser aprofundado. Deputado, trazendo a nossa conversa para a seara dos tucanos pernambucanos, em novembro último, quando a convenção estadual que escolheu a nova direção do partido, o deputado se ausentou, se retirou da convenção, dizendo que suas posições não estavam sendo respeitadas, etc. Por que ocorreu isso, né? Qual o conflito real que existiria ou que existe entre o deputado e a atual direção do partido? Isso foi, de fato, uma disputa em torno de um cargo? No caso, se especulou que seria a disputa em torno da tesouraria do partido. O que é que, de fato, aconteceu? A participação na executiva estadual, aí eu trato ela muito mais no simbolismo. Não é a tesouraria em si ou um cargo da executiva estadual. É a atitude. O deputado Bruno Araújo ele vinha num processo onde ele negava um acordo que tinha feito com Elias, ex-prefeito de Jaboatão. Eles tinham se entendido para que Elias fosse presidente do partido e Bruno criou um ambiente de resistência para Elias e atuei nesse período do conflito entre os dois como um bombeiro, tentando conciliar, tentando conversar.
talvez tenha sido a única liderança do partido a não romper o canal de diálogo com Elias e com o deputado federal Betinho Gomes, e tentamos chegar na convenção com um mínimo de consenso, entendendo que era importante o partido estar unido do ponto de vista local, mesmo entendendo que há uma divergência nacional, né, que você tem posição pró-Temer e posição contra Temer. Na época, Bruno era ministro e defendia a permanência no governo, enquanto nós defendíamos a saída. Quando a gente chegou 2, 3 dias antes da convenção, Bruno tomou uma decisão, junto com uma parcela pequena do partido, em não só negar a participação de Elias, ou a presidência de Elias, como também de negar a minha participação na executiva. Ali criou-se realmente um conflito, e eu entendi que não era pela executiva ou pelo cargo, mas sim a questão de você compartilhar espaços, de respeitar quem pensa diferente e de entender que o partido é feito por várias lideranças e não por 2 ou 3. Então acho que ali criou-se, além da divergência nacional, um espaço de divisão local, o que termina prejudicando não só o partido, mas o próprio Bruno, que faz o pleito de uma disputa majoritária, mas é difícil você ir para uma disputa majoritária quando você não tem apoio nem dos deputados do seu próprio partido. Então, nós vamos analisar esse quadro ao longo das próximas semanas para saber como isso vai terminar. Eu não tenho um problema pessoal com o Bruno ou com ninguém, então a questão não é pessoal, não tem raiva, não tem mágoa. Agora, da maneira como ficou colocada a convenção estadual, ficou muito evidente que houve uma tentativa de restringir tanto o meu espaço, como de Betinho, como de Elias, dentro da executiva estadual e dos processos decisórios, o que foi ruim, porque ao invés de você compartilhar e criar um partido grande com muitas lideranças, o partido ficou restrito a uma única liderança, mandando em tudo, absolutamente sozinho, do ponto de vista até cartorial. Então, acho que foi uma decisão equivocada de Bruno, mas até agora porta fechada não há. Vamos aguardar as próximas semanas para ver o que vai acontecer. Deputado, no início de dezembro, alguns partidos de oposição em Pernambuco, entre os quais o PTB, o DEM e esse PMDB associado ao senador Fernando Bezerra Coelho, fizeram um ato intitulado Pernambuco Quer Mudar, e para o qual o deputado, segundo suas palavras, não foi convidado, não teria sido convidado. O que é que isso pode significar? O deputado está distante desse conjunto de forças de oposição que estão começando a se organizar para disputar o governo estadual no ano que vem, ou esse conjunto está distante dele, o que daria na mesma coisa? Como é que o espectador pode imaginar esse xadrez político do ponto de vista da oposição no ano que vem aqui no Estado? Eu vinha conversando com as lideranças que hoje estão na oposição. Então, vinha conversando com o presidente democrata Mendonça, vinha conversando com o próprio Fernando Bezerra, com Armando Monteiro, e havia um canal de diálogo também com o Bruno. No momento que houve esse rompimento, até quase que unilateral, por vontade de Bruno e não minha, terminou havendo um afastamento, mas eu não esperei que isso fosse afetar as articulações da oposição como um todo. Eu não tenho certeza do ocorrido, mas acho que os que lideram o PTB, o Democratas e essa parcela do PMDB, entendiam que o próprio PSDB, através de Bruno, iria fazer o convite dos seus parlamentares. Bruno não fez o convite, a mim não fez o convite a Betinho, que também terminou estando ausente daquele evento. Agora, eu vou prosseguir esse diálogo com muita calma, com muita tranquilidade. Acho que a oposição tem imensos desafios. Aquele palanque mostrou uma força muito grande no interior, mas falta também ali uma valorização, a mudança de fato, ou seja, as novas lideranças, e há uma presença urbana. Eu acompanhei pela internet e pela imprensa aquele evento e, como disse, peso muito grande do interior, mas faltou um destaque, por exemplo, a deputada Priscila Krause, que é um nome forte aqui da capital, ficou sentada atrás, fora da mesa. Eu acho que eu não consigo entender aquilo. Quer dizer, uma ausência de convite também para a minha participação, para do deputado Betinho. Estou falando aqui de jovens lideranças com boa imagem junto ao eleitor metropolitano, e é aí onde está o problema, inclusive, hoje da oposição. Ela tem um peso grande no Sertão, no Agreste, na Zona da Mata. Agora, ninguém ganha uma eleição sem uma presença forte também na região metropolitana, não está mais de 40% do eleitorado. Deputado, a janela partidária, vem aí, para o espectador entender, a janela partidária é aquele período, vai ser o mês de março do ano que vem, quando os parlamentares vão poder trocar de partidos sem as penalidades da legislação que vigora no restante do ano. Qual é a possibilidade real do deputado eventualmente vir a migrar para alguma legenda? Já se falou sobre o PSL, depois esse noticiário registrou que o PSL se associou à base do governador Paulo Câmara e, como tal, deixaria de ser uma opção interessante para o deputado. O que é que pode vir a ocorrer? As conversas de que o deputado tem participado pode, de fato, atraí-lo para uma outra legenda na janela próxima?
É possível, eu não tomei a decisão ainda e vou tomá-la lá à frente com todos os elementos mais claros, tanto do ponto de vista nacional como do ponto de vista local, entender melhor qual é o quadro aqui da oposição, quem serão os candidatos. Agora, eu estou analisando sim, uma possível mudança de partido, as divergências com o PSDB, elas estão no campo nacional, no campo local, então cria-se realmente conflitos que são difíceis de serem superados, mas continuarei a conversar. Na verdade, não estou com decisão tomada se saio do PSDB e se sair para onde ir. Tenho conversado com diversos partidos, quer dizer, os convites estão aparecendo, estão ocorrendo, e eu estou num processo realmente de análise. Como a gente tem agora um período de dezembro, janeiro, até o início da nova legislatura, do novo ano legislativo em fevereiro, eu quero tomar como data isso aí, quer dizer, depois do Carnaval, tomar uma decisão de fato, e até lá eu vou conversando, vou analisando, e até me coloquei dentro do PSDB de uns 20 dias para cá, numa posição de telespectador. Eu tive, ao longo dos 2 últimos anos, uma posição de liderança interna no partido, né, juntando o grupo e influenciando nas decisões da bancada e da própria direção nacional. Mas, nesse momento, no conflito, eu tenho me retirado um pouco do processo decisório do partido, até porque estou discordando bastante de algumas decisões que estão sendo tomadas, e estou observando, para sentir lá em fevereiro, até que ponto, se eu tenho mais convergências ou divergências com o partido. Porque eu acho que na política é isso. É natural que qualquer parlamentar tenha convergências e divergências com o seu partido. O que não pode são as divergências ultrapassarem as convergências, quer dizer, não pode ter mais coisa que eu discorde do que concorde. Então é isso que eu preciso analisar lá na frente, né? Se eu estou discordando mais ou concordando mais com o partido, e aí é isso que vai balizar a minha decisão de sair ou de ficar. Deputado, para concluir nossa conversa, eu gostaria de ouvir uma breve reflexão sobre o que essas pesquisas eleitorais recentes têm apontado. Uma polarização, forte polarização, ou indício de uma provável polarização entre Lula e o Bolsonaro. Qual é a leitura que o deputado faz a respeito do que pode vir a ocorrer nesse campo no ano que vem? Eu sinto que o Bolsonaro tem cada vez mais eleitores duros, não é? Que é aquele eleitor convencido, que dificilmente mudará. Então, não sou da tese de que ele vai desaparecer na campanha pela falta de tempo de TV. Eu acho que ele tem uma militância que vai protegê-lo e vai defendê-lo. Lula, eu não acredito que venha a ser candidato do ponto de vista legal, quer dizer, dificilmente ele evitará a condenação, mas será um fator relevante na eleição. A grande interrogação desse processo está no campo do centro, onde você pode ter um candidato mais moderado, que não governe apenas para metade da sociedade tentando derrotar a outra, que tenha uma opinião de conciliação nacional. É nesse campo onde está a dúvida, onde você tem Marina, tem Ciro, tem Alckmin, tem Álvaro Dias e, porventura, outros candidatos que podem aparecer. Eu acho que é nesse ambiente que deve sair o próximo presidente. Num segundo turno, com um radical, seja ele do PT ou seja Bolsonaro, a tendência de um candidato moderado vencer, eu acho que é grande. O deputado é colega do Bolsonaro na Câmara. Qual é a sua opinião política sobre ele? Olha, eu acho que ele tem uma linguagem muito direta, quer dizer, ele consegue se comunicar com o povo, talvez como o Lula consegue, uma facilidade na comunicação. Um parlamentar que conseguiu vários mandatos sem corrupção contra ele, isso termina sendo um diferencial no processo eleitoral. Agora vejo também uma carência muito grande na qualidade e no conteúdo dos seus argumentos. Eu acho que às vezes ele é muito pobre na sua argumentação, tem dificuldade em prolongar uma discussão e um debate e explicar as suas posições. Agora não deve ser menosprezado. Mas tem posições radicais, de fato? Ele tem algumas posições radicais, mas eu acho que muitas vezes ele joga para a plateia, muitas vezes tem uma dose ali de marketing muito grande. Eu acho que ele tem que ser respeitado dentro desse processo. Não acho que ele é a melhor opção para presidir o país, eu acho que a gente precisa de alguém moderado, alguém que consiga conciliar posições mais conservadoras com posições progressistas. A gente não precisa de alguém que vá aumentar esse conflito, quer dizer, que bote mais gasolina na fogueira. Nós precisamos de alguém que consiga conciliar, fazer com que todos vivamos tranquilamente no mesmo país. Eu acho que ele toca fogo na fogueira, assim como toca fogo também uma extrema esquerda. Deputado Daniel Coelho, muito obrigado por conversar conosco.